Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar aqui de um caso que muita gente está comentando, né? Que é a fraude bilionária que aconteceu na Fast Shop. Eu vou tentar explicar para vocês como que isso aconteceu e como é que a gente pode utilizar esse tipo de informação para fazer melhores análises sobre as empresas do setor varejista no Brasil. Para começo de conversa, a gente precisa entender quem é a Fast Shop, né? Eu não sei se você já entrou em algum shopping aí no Brasil, mas quando você entra em um shopping, normalmente você tem aquela loja cinza, que sempre foi mais elegante que as outras varejistas, né? Com letras brancas ali na logo, que é a Fast Shop. Eles têm um mostruário diferente, eles trabalham com um produto um pouquinho mais premium que a média, não trabalham com muitas marcas ruins. Eu tenho um conhecimento até profundo da Fast Shop porque eu cheguei a ter eles como cliente, né? Quando eu era do mercado de publicidade, eu visitei eles algumas vezes, conversei com a família fundadora, né? Os japoneses ali que fundaram a Fast Shop, então é uma empresa que eu conheço bastante, né? Como ela funciona. Mas a gente precisa voltar alguns anos para entender a história mais ou menos desse conglomerado aqui. Lá no ano de 1986, em São Paulo, o casal Mari, né? E o Milton Kakumoto, eles fundaram a empresa. Ela era uma concessionária autorizada da Yamaha, sabe? A empresa vendia motos, jet ski, motores de polpa na Zona Norte. O próprio nome aí, Fast Shop, foi o shopping da velocidade, vai? Dá para você compreender o porquê que eles fizeram isso. Lá em 1991, a empresa, movida pela abertura econômica, lembra que a gente teve uma abertura econômica que permitiu a importação de produtos que antes não podiam ser importados, ela entra no ramo do varejo. Em 1996, ela abre a primeira loja dela em shopping, né? Lá no Ibirapuera, apostando lá muito mais no atendimento, mais diferenciado, e no ano 2000 eles abrem o primeiro site ali deles para vender pela internet, muito adiantado. Aqui você consegue entender por que eles sempre se anteciparam, né, nesse mecanismo de Black Friday, etc. Com o passar dos anos, a Fast Shop foi aderindo esse modelo de se tornar a varejista mais premium de eletrônicos, né, e eletrodomésticos, com mais de 100 lojas no Brasil inteiro. Eles tiveram prêmios por repetidos anos de melhor atendimento, eles têm muito mais gente dentro das lojas do que as outras lojas, e chegaram até a abrir, né, uma loja certificada pela Apple, a A2U. Então, a gente não está falando de qualquer varejista, a gente está falando de uma das principais empresas de varejo do Brasil. Agora, como é que vem a manobra fiscal aqui que a Fast Shop fez e que, porra, que nabo, hein? Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, deixa o seu like e considere se inscrever aqui no canal. Se você gostar do vídeo, do assunto investimentos e tal, você vai ver que isso aqui a gente utiliza para fazer uma coisa muito útil para empresários e também para quem é investidor. Então, essa mesma empresa, com esse histórico bonito e tal, recebeu uma multa de R$1.040.278.141, a maior multa já aplicada na história do Brasil pela lei anticorrupção. E o que foi o motivo aqui? Ao longo dos últimos 4 anos, a empresa participou de um esquema para poder obter créditos de ICMS que ela não tinha direito. E como que eles fizeram isso? Pagaram propina para um auditor fiscal do próprio governo de São Paulo. E aqui deixa a coisa mais surreal, tá? Por causa de uma carta manuscrita, o esquema veio à tona que o auditor endereçou para uma entidade espiritual. Foi assim. Então ele escreveu ali, o auditor, né? Meio que escreveu isso e aí deu merda. Como é que essa fraude funcionava? Você precisa entender primeiro o que é o ICMS aqui, né? A gente tem o chamado regime de substituição tributária e funciona assim. Na cadeia de produção, uma empresa lá no começo dessa cadeia, em geral, ou quem é o fabricante ou quem mexe com a importação dos produtos para o Brasil, né, traz lá da China ou dos Estados Unidos, ou de seja que país for, recolhe o imposto uma vez só, antecipadamente, já por toda a cadeia. Então já recolhe o imposto aqui, por quê? Porque senão cada vez que for transportado, etc., você vai ter um imposto em cima do imposto, em cima do imposto, em cima do imposto. Se no fim das contas, o consumidor ele acaba pagando menos do que foi recolhido lá no começo, então recolheram um imposto maior, mas o consumidor pagou um imposto menor no final. A empresa tem direito de pedir essa diferença. Por quê? Porque se ela pagou 300 de imposto e só foi ali 220 no final, né, que o consumidor pagou, ficou 80 que ela pagou antecipado. Esse pedido de devolução ele vai receber o nome aí de ressarcimento de crédito de ICMS. E é exatamente aqui onde a fraude acontecia, né? A Fast Shop contratou uma consultoria para recuperar esses créditos tributários, que inclusive essas empresas, tomam cuidado você que é empresário, porque muitas delas enviam mensagens para você no WhatsApp, né, direto. Quando você tem um CNPJ no Brasil, começa a crescer, como o Brasil vazou dados de quase todo mundo, você recebe essas mensagens aqui. Então, é muito comum empresas contratarem isso, até empresas menores, tá? O problema era quem estava por trás dessa Smart Tax, né? O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, ele era um servidor da Receita de São Paulo que também trabalhava com recuperação de crédito. Ou seja, o mesmo cara que estava ali como agente público, que deveria ser responsável por fiscalizar a Fast
Shop ou qualquer outra empresa, era quem estava sendo pago ali por baixo dos panos para favorecer a empresa, né? Era a raposa cuidando do galinheiro. E aí, como é que ele fazia isso na prática, né? Primeiro, ele usava o acesso privilegiado que ele tinha aos sistemas internos da Receita para extrair os dados sigilosos. Depois, ele usava o certificado digital da própria empresa para inserir informações fraudulentas direto no sistema do governo. E terceiro, ele mesmo ia lá e aprovava os créditos que a empresa deveria receber. Então, tem um nome técnico para isso, né? Mineração de dado fiscal. Você usa o acesso ilegal ao sistema do governo para fabricar esse crédito do zero. E assim, para você ter uma ideia, entre 2021 e 2025 foram analisados cerca de 1 bilhão e 590 milhões de reais em ressarcimentos, né? Desse total, mais de 1 bilhão foi obtido de forma indevida. Então, olha que doideira, tem muita gente utilizando isso aí. Agora, a parte mais assustadora disso aqui é como é que isso veio à tona, né, que eu falei lá atrás. Então, o que acontece? A Fast Shop começou a mexer com isso entre o fim dos anos 2020, ali no período pré-pandemia, e o início de 2021. E durante todo esse tempo ninguém percebeu nada. Até que a polícia encontrou uma carta manuscrita de 3 páginas, escrita à mão, em caneta vermelha aí, e ela não era endereçada a um sócio, nem um advogado, nem um compasso, nem a ninguém. Era endereçada a uma entidade espiritual. Nessa carta, o auditor basicamente ele se entregava, ele desabafava ali, demonstrando insegurança, peso na consciência, medo de continuar assinando aqueles documentos de liberação de crédito. Então, essa carta, somadas às centenas de e-mails trocados com os varejistas, aí, foi o que deu base para o pedido de prisão preventiva. Ou seja, um esquema bilionário dominava o Estado e só foi descoberto por conta de uma crise de consciência, né? Então o auditor sentiu uma crise de consciência. Será que tem atenuante para isso na lei? Quando você comete um crime, mas você genuinamente se arrepende? Porque aqui tá claro, né? E as consequências foram extremamente pesadas, tá? E pegou muita gente aí. A Operação Ícaro foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, em 12 de agosto de 2025. O Arthur Gomes acabou preso, pediu a própria exoneração do cargo e começou a negociar uma delação. Até a mãe dele foi denunciada e apontada como laranja, que ele usou para movimentar parte do dinheiro. No serviço público, o estrago foi gigante. 5 servidores demitidos, 1 exonerado e 61 procedimentos administrativos abertos. Aparentemente, muita gente estava envolvida. Como resposta, o governo de São Paulo anunciou a contratação de 200 novos auditores para reforçar a fiscalização. Do lado da empresa, 2 sócios e um diretor da Fast Shop admitiram o pagamento de propina. Sabiam e admitiram, ainda bem, né? No acordo de não persecução penal, comprometendo-se aí a pagar 100 milhões de reais, e com isso as investigações criminais contra eles foram encerradas. E além da multa de mais de 1 bilhão, a Fast Shop ainda vai ter que publicar em jornal aí de grande circulação que foi condenada por corrupção, né? Que é muito ruim para a marca aí. É a empresa sendo obrigada a anunciar a própria vergonha aí. E vale dizer que a Fast Shop não foi a única, tá? A Operação Ícaro aí revelou um esquema bem maior, que envolveu grandes empresas, como a Ultra Pharma e outros auditores. Um deles, inclusive, fugiu e chegou a entrar na lista vermelha da Interpol. Agora, eu queria que a gente pensasse aqui, na verdade, muito menos sobre o caso específico da Fast Shop, sobre o caso específico da Americanas e sobre esses casos isolados todos. Por quê? Porque eles são um sintoma, né? Um desenho dentro do nosso problema. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem um ambiente onde é muito difícil você apurar e pagar os seus impostos da forma correta. Quando você permite que as empresas elas façam ali, né, uma emissão de falar quanto que ela vendeu e etc, e você coloca um monte de contadores para trabalhar nisso, é óbvio que você abre margem. Hoje, a maior parte das transações do Brasil, elas já passam por sistemas automáticos. A gente deveria muito mais, né, se preocupar em colocar tecnologia nisso para que os sistemas fizessem as declarações de notas de forma automática, até para a gente descobrir quanto de imposto o Brasil realmente está cobrando. Quando a gente fez agora a avaliação para a reforma tributária, o Brasil tem um dos maiores impostos sobre empresas do planeta Terra. Por isso é natural que você encontre grandes empresas que, quando não estão fazendo esse tipo de manobra, estão fazendo manobras como a gente viu o McDonald's. Parar de vender sorvete para vender uma coisa muito pior para a saúde, para simplesmente desenquadrar. Ou o sonho de valsa, parar de vender chocolate bombom por questões tributárias, né? E você vai encontrar isso em diversos outros alimentos que estão colocando porcaria dentro do alimento para ser desenquadrado. Ah, não tem chocolate, tem gordura vegetal com sebo, sei lá o que, e corante. E a gente tem um problema de saúde se transformando no Brasil por conta de uma questão tributária. Então o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária nesse sentido. A gente deveria fazer uma pressão para que os processos melhorassem e para que a gente tivesse uma simplificação da nossa regra tributária. Hoje a gente tem 432 mil normas tributárias. Eu te garanto, né, que nenhum auditor fiscal da Receita conhece todas essas normas. É muito difícil para eles executar o trabalho deles também. Felizmente, porque eu não estou feliz de pagar mais imposto, né? Mas a gente sabe que quando o auditor ele não consegue trabalhar de maneira correta, esse tipo de caso acontece. Aí você imagina, você é empresário, pequenininho, você está aqui às vezes, né, com a operação de varejo que é super
super complicada, você está competindo aqui, e aí você vê, poxa, mas eu abro o site da Fast Shop e o produto está 30% mais barato, 20% mais barato, eu não dou conta de competir, eu estou quebrando. Por quê? Porque lá dentro tem corrupção. Você pensa que isso não te afeta? Você tem uma mercearia, você tem um emprego em algum lugar, isso aqui afeta todo mundo. Quando uma empresa, ela utiliza de um subterfúgio para não pagar o imposto, somente ela deixa de brigar para que a gente pague menos imposto. Então, se a Fast Shop tivesse que pagar os impostos da maneira correta, eu tenho certeza que eles estariam lutando para que os impostos abaixassem para todo mundo. Quando um só empresário, né, que é amigo do rei, que é associado ao governo, ele consegue ir lá e pagar para que ele não tenha que agir diante das mesmas regras dos outros, como a gente tem visto repetidas vezes, empresas gigantescas fazerem isso, a gente não pode ser a favor. Isso aqui não é liberalismo, tá? Então você não pode ficar, nossa, Raul, ainda bem, né? Sonegação é legítima defesa. É legítima defesa em que sentido? Se todo mundo pudesse sonegar, né? Se o pequenininho pudesse sonegar da mesma maneira que o grande pode, aí tudo bem. Agora, quando a gente vê um escândalo de corrupção desse nível aqui, sustentado por servidores públicos, sabendo que você não vai poder competir da mesma forma, daí a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Recorde de empresas pedindo recuperação judicial, ao mesmo tempo que outras empresas que a gente sabe que tem coisa suja, que tem coisa errada, que elas vão indo cada vez melhor, que elas vão registrando números cada vez melhores, né? Então, o Brasil, ele tem privilegiado a corrupção. E eu queria mostrar para vocês aqui agora os números de alguns dos varejistas brasileiros, porque muita gente fica falando assim, não, mas o Carrefour ganha muito dinheiro, mas a Casas Bahia ganha muito dinheiro. Vamos entender a situação real que essas empresas estão hoje com uma taxa de juros de 14,5%, que é a taxa de juros que a gente tem enfrentado no Brasil, e que algumas pessoas acham que não é problema. Não precisa fazer nada, a gente não precisa abaixar a taxa de juros, a gente não tem que fazer absolutamente nada. Então, acho que quando a gente pega só o número de recuperações judiciais, ele diz muito pouco. Acho que quando a gente pega a margem das empresas brasileiras, né, dos grandes negócios, para mim, que sou empresário e investidor, e para vocês também, né, eu tenho uma empresa hoje que controla bilhões em recursos, a gente tem alguns números preocupantes, assim, quando a gente vai olhar para as grandes empresas nacionais, seja indústria, seja varejo aqui. Só quem está ganhando dinheiro no Brasil, né, são os bancos, o sistema financeiro. Por que o sistema financeiro ganha de toda forma? Não porque ele ganha mais com a taxa de juros alta, isso não é verdade, tá? Essa conversa que muita gente conta na internet, que não é verdade, porque banco ganha muito em IPO, o banco ganha muito quando tem muitos negócios acontecendo. Quanto maior o número de intermediação financeira, quanto maior a atividade econômica, mais o banco ganha. Agora, ele não deixa de ganhar na crise, né? Como os varejistas deixam. Vamos olhar aqui esses números porque eu acho que isso vai ajudar vocês a compreenderem a situação real do Brasil e também porque que eu não invisto em empresas do setor de varejo, tá? É um tipo de empresa que eu não invisto e nunca me arrependi de não investir. Bom, então vamos começar aqui com o Magazine Luiza, né? A Magalu. Lá atrás era uma empresa que estava crescendo muito, investiu muito em tecnologia, investiu em diversos setores aqui. A gente pode olhar alguns indicadores chaves dela, mas aqui você percebe que a gente já considera ela inviável para investimento, né? Ela está aqui como bomba. A empresa tem um PL de 37,66, então você pagando o valor que ela está custando, né, R$ 6,77, significa que ela demoraria 37,66 anos para ter esses R$ 6,77 por ação. Claro, a empresa pode ter mais que isso de lucro por ação para recuperar o valor. O PVP dela está muito abaixo do normal, né? Então ela tem 0,46 somente de PVP, o que significa que a cada R$1 que a Magazine Luiza tem em patrimônio, as pessoas estão oferecendo 46 centavos, justamente, né, por conta do risco embutido na ação. Valor de mercado de apenas 5,1 bilhões, lembrando que lá atrás a Magazine Luiza já chegou a valores assim impressionantes comparados com o atual, tá? Nos tempos áureos dela ali, ela chegou a custar R$229 por ação nos idos lá da pandemia, né? Então, olha só, ela tinha tido uma alta muito expressiva, né? Então aqui quando a gente vai olhar os números da empresa, né, fica claro pra gente por que é tão ruim. Se você olhar aqui a margem bruta da empresa, mesmo com serviços de tecnologia, ela fica em 29. A margem antes dos earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, ou o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, está em 8,12%, né, antes de pagar os impostos, antes da depreciação e etc. Quando você vai olhar a margem líquida, de 0,35%. Né? Você acha normal uma empresa ter uma margem de 0,35%? Então, você tem um negócio que girando tudo, fazendo tudo como é que tá, você tem 0,35% de margem. E aqui a gente poderia culpar os empresários, né? Quando a gente olha para um empresário específico que todo o setor está indo bem, né? Só 10% das empresas está indo mal, ou, por exemplo, 40% das empresas estão indo mal, ok. Mas aqui no setor varejista você não tem ninguém que tenha conseguido ir bem depois que a taxa de juros subiu, né? Você repara que ali em 2019 ela estava bem, chegando a lucrar quase 1 bilhão, depois 400 milhões, depois em 2021 591 milhões, e aí logo depois, né, um prejuízo gigantesco. E quando a gente olha para a história, você pode pegar Ricardo Eletro quebrou, Mesbla quebrou, as principais varejistas brasileiras, elas sempre quebram. A mesma coisa, você vai ter aqui o PL de Casas Bahia negativo, significa que ela está tendo prejuízo,
prejuízo também não viável para investimento, PVP também muito baixo, ninguém quer confiar em comprar essas empresas. Quando você olha a margem final, a margem líquida, menos 12,30%, né? Uma empresa sem a menor capacidade de pagamento e de se manter. E a mesma coisa acontece, né? A empresa já vinha enfrentando dificuldades, ela até tinha alguma coisa que ela conseguiu fazer, lá em 2020 chegou a registrar um lucro, mas aí beleza, né? Porque o ídolo de pandemia para ela foi bom, começou a colocar a operação mais para a internet, fechou loja e tal. Depois disso, prejuízo, né? Nunca mais a empresa conseguiu se recuperar. Então, assim, você repara que a dívida dessas empresas é muito grande, né? Perto da capacidade de geração de caixa. Então, aqui, dívida líquida também de Magalu muito grande, né? Acaba que o patrimônio fica muito comprometido. Então, a empresa já passou o 3 vezes EBITDA a dívida, né? A dívida crescente, óbvio, já atingiu patamares maiores, ela até conseguiu reduzir bem. Aqui, quando a gente olha a administração, não foi das piores na redução de dívida, mas ainda insuficiente, né? E você pode pegar aqui qualquer varejista que você quiser, brasileira, que você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa, não à toa. Pão de Açúcar, Tok, todas essas empresas estão em recuperação judicial. Então, se você pesquisar por elas aqui, você vai encontrar mais ou menos o mesmo cenário, né? O grupo Pão de Açúcar também com essa mesma dificuldade, assim. Uma margem extremamente apertada, uma empresa também sem capacidade de honrar os pagamentos, já em recuperação judicial. E aí, o que eu queria te ensinar sobre isso aqui para que você aprendesse nesse vídeo, né? O ramo varejista no Brasil, seja para você empreender, seja para você investir, você precisa prestar atenção em algumas coisas. A gente tem uma dificuldade muito grande de operar uma varejista no Brasil porque elas trabalham importando a maior parte dos produtos que eles vão vender de fora. Então, nesse ponto aqui, você já tem um risco do dólar. Porque, por exemplo, se eu compro, né, um fogão, por exemplo, quando o dólar estava lá em 2024, no final, em R$6, e no mês seguinte esse dólar está em 5,40 ou em 5,50, eu comprei o produto a um valor muito alto e na hora de vender, eu vou vender o produto a um valor mais baixo. Por quê? Porque meu concorrente ele pode comprar o produto naquele mês com um desconto muito melhor, né? Então essa compra acaba prejudicando demais os varejistas. Esse é o primeiro ponto. Então o descontrole cambial brasileiro torna impossível quase a operação de varejo de importação no Brasil. Para acabar de lascar, a gente tem uma dificuldade de manutenção de custos dessa operação, porque tem um aumento de custo de energia, um aumento de custo nos juros, né? Quase não tem varejista que consegue... Você vai vender um produto parcelado em 12 vezes. Se o juros estiver em 5%, por exemplo, você vai ter que pagar esse 5% na antecipação, porque você não consegue receber no fluxo, porque você tem que comprar a caixa de novo. Então, quando você faz isso, você vai ter que antecipação de recebíveis, você está pagando 14,5%. Então, a empresa está lucrando zero, porque tudo ela deixou na antecipação de recebíveis. Se ela estava expandindo uma operação em lojas próprias com o empréstimo que ela tomou, por exemplo, esse empréstimo foi corrigido. Quando a inflação sobe, as pessoas consomem mais ou menos. Exatamente, as pessoas consomem menos. O salário do brasileiro, ele está enforcando ao longo dos anos, o salário médio, não o salário mínimo. Com isso, as pessoas conseguem, né, comprar mais. Se a taxa de juros está no patamar que está, a empresa tem que tomar crédito para vender a financiamento. Tem alguém, né, que consegue comprar coisa à vista no Brasil? A maioria é carnê. Então, daqui você vai entendendo como que essas operações todas chegam nisso, né? Margem líquida de menos 11,18%. O que vai levar sempre ao desespero. Não estou dizendo, né, que o pessoal que comete crimes, etc., está certo, não. Mas você repara que os números, eles mostram que a operação de varejo no Brasil, se ela for honesta, né, e se ela for organizada, você não consegue operar. Infelizmente, a gente tem um país que tem um câmbio muito volátil, tem um custo de mão de obra muito elevado, tem muita dificuldade de logística também, o país é extremamente grande e, além de tudo, então, você tem esse problema, baixa penetração tecnológica também dentro das lojas, etc. Então, a gente tem alguns problemas aqui muito graves, né, que se não forem discutidos a sério, a gente vai continuar tendo essas empresas que quebram. E a gente sabe que quando essas empresas quebram, como elas empregam, né, centenas de milhares de pessoas, leva muita gente pro buraco. Então, não vou abrir o número de Americanas, porque a gente sabe que passou por fraude, né? Ali atrás você tinha fraude, não faz nem sentido. É óbvio que ela tá mal. Mas assim, você pode pegar qualquer varejista brasileira, nenhuma consegue operar com a taxa de 14,50% ao ano. Por isso que desde a primeira turma lá da UVP, quando eu comecei a escola de investimentos, a primeira coisa que a gente dizia porque eu não invisto no setor de varejo, né, nem no transporte aéreo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, lá de quando eu comecei, né, quando eu era bem novinho aqui. Se você quiser aprender a investir melhor, né, e a também aprender essas técnicas para cuidar melhor do seu negócio, porque muitas vezes quando você entende o que está errado, talvez você nem aplica no seu negócio aqui, né? Por isso que eu falo que um bom empresário, ele é também um bom investidor necessariamente, porque ele sabe analisar. Se você quiser se aprofundar mais e aprender a investir de verdade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, eu vou te indicar você abrir aí, ó, auvp.com.br, né? Existe tudo aqui na nossa página, uma explicação um pouco da história da nossa empresa, quantos clientes a gente tem, quantos investidores a gente formou, acho que
Tudo isso vai estar aqui, mas também tem aqui os módulos todos e o compromisso da UVP, né? A garantia, se você quiser simular também quanto dinheiro você vai conseguir fazer aqui estudando, tem tudo isso aqui para você. Então é só clicar no botão Faça sua análise de perfil, mas aí eu preciso que você responda esse questionário aqui com atenção. Muita gente responde de qualquer jeito e fala, não fui chamado. Se você responder de qualquer jeito, você não vai ser chamado mesmo. O link eu deixo aqui embaixo do vídeo, aí você tem que responder com atenção. Por quê? Porque dependendo da forma como você preenche, Raul, já estou numa classe média mais alta, já estou num perfil de renda mais alto, etc. Eu te encaminho também para consultoria de investimentos. Então, além de fazer escola e aprender por conta própria, eu também vou colocar um profissional para dar uma olhada em como é que você está gastando, como que está acontecendo ali a estrutura do seu dinheiro. Então é para isso que esse questionário serve. Tem uma conversa depois com um especialista no WhatsApp. Mas é muito burocrático, tenho 50 anos, não gosto de tecnologia. É um bom momento para começar a gostar, não é isso? Nem tudo tem que ser como você quer, não. A gente tem que ir se acostumando a esses incômodos, né? Senão a gente não se atualiza. Agora, eu vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta para mim aqui. De Pedro. 182. Raul, preciso aprender a gastar dinheiro. Quero trocar de carreira. Isso demanda gastar uma grana. A UVP me ajuda nisso também? Ou não vale a pena gastar com a UVP para aprender a gastar? Cara, boa parte do investimento é aprender a gastar. O Alisson falou, dá para ser aluno sem ter que investir, apenas ser aluno? Claro, né? Você pode, mas assim, a maior parte das pessoas vai querer usar a plataforma porque tem vantagens. Raul, para quem deu saída fiscal, como investir na Bolsa do Brasil? Você pode abrir uma conta não residente, a gente abre na UVP e investir aqui na UVP, tranquilamente. Aí você vai investir mais em renda fixa. Para investir em renda variável, o custo é muito alto, não é a gente que cobra, tá? Parcela do terreno é custo fixo? Depende, você vai morar lá? Então é isso, pessoal. Obrigado, beijão para vocês, até amanhã.